Hoje estamos com Marco Marcelino, que, primeiro que tudo, é uma grande pessoa. O Marco é um grande empresário também. Ele é publisher da revista Empresário Digital, uma das principais publicações voltadas para CEO e líderes do mercado, né? Com mais ou menos 80 mil exemplares mês. Perfeito. Ele é Chief Data and Knowledge Officer da Siri News, que é uma empresa especializada em inteligência de dados. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, aplicada à geração de oportunidades de negócios e estudos de mercado. Perfeito. Ele é sócio da Nuremberg Messe Brasil, que é o braço nacional da Nuremberg, Alemanha, né, que é o headquarters, né? Uma das maiores organizadoras de feiras do mundo, e juntos atuam impulsionando conexões através de um laboratório de inteligência de dados. Perfeito, essa parte eu não sabia. E 28 setores da economia. 28 setores da economia, e já estou eu me metendo na apresentação, mas é um desafio incrível atuar em tantos setores diferentes, junto com uma empresa muito especialista na parte de eventos. E aí a spin-off que eu tenho com eles é sobre uma área específica de gestão de dados. Perfeito, boa. E justamente os dados que a gente vai estar falando daqui a pouco também. Perfeito. Você também é embaixador da Sweet Secret, né, que é um speakeasy, é um bar secreto aqui em São Paulo, né, onde tem vários membros. Né? Exatamente, um bar para membros, muita gente legal, muitas marcas fazendo ativação, um clube de empresários que gera muita conectividade, muita coisa bacana. Legal. E também você é conselheiro da FPAS, que a FPAS é uma plataforma de educação que, inclusive, nós estamos conversando com a FPAS para desenvolver um treinamento de negociação online. Incrível. É uma plataforma do futuro, uma plataforma que acho que consegue olhar para o mercado de educação de uma forma muito particular e que dá essa estrutura para quem quer transferir conhecimento, seja no ambiente formal das faculdades, universidades, através de EAD, seja através de cursos próprios e conteúdos dedicados, e seja através de novos desafios para construir plataformas que possam monetizar essa relação toda, inclusive Perfeito. Na área profissional, né, dentro dos recursos que as empresas têm para transferir conhecimento para os seus colaboradores. Perfeito. Bom, e com tudo isso que você faz, né, você é um cara muito ocupado, obrigado aqui por separar um tempo para conversar comigo. E você sabe, né, eu te contei, o objetivo aqui da nossa conversa é poder passar ensinamentos, passar conselhos para os profissionais, sempre pensando no desenvolvimento das pessoas. Então, vamos entrar diretamente com isso. Primeira pergunta para você é: que conselho ou dica você daria para uma pessoa que está começando a sua carreira? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, fazer parte desse movimento, em especial porque eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que o mundo precisa conhecê-lo mais profundamente, porque negociação de fato muda a relação que as empresas têm com a lucratividade, com uma série de outros fatores que até tem muita ligação com sustentabilidade. E já entrando na resposta da primeira pergunta, eu acho que aprender a escutar com profundidade é o mais essencial para o momento. Porque eu acho que a gente vive uma era de tanta tecnologia, de tanta coisa que vem democratizando as ciências do mundo inteiro em várias formas, que a gente precisa dar mais escuta àquilo que está ao redor daquilo que a gente precisa desenvolver. Perfeito. E quando você fala de escuta, vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso. A escuta de quê? O que uma pessoa jovem tem que estar escutando quando começa essa vida profissional? Eu acho que quando você está começando e você não tem absolutamente nenhum contato com algo que você não consegue distinguir aquilo que é relevante daquilo que é superficial e não vai fazer sentido. E não é só para jovens, né? Eu gosto muito de uma frase, né? Eu nem sei quem disse, mas talvez uma pergunta provocativa que fala: você conhece Cyrano de Bergerac? Fala: se você não conhece, é novo para você, mas é de 1800 e tal. O que isso quer dizer? Quer dizer que
nós estamos em frente de um monte de oportunidades desconhecidas. Uhum. Então, para nós também é novidade uma série de coisas que são desconhecidas. Exato. E aí, você escutar profundamente é você dar o maior nível de atenção para aquilo que está acontecendo. Então, Perfeito. se eu quero começar a cozinhar, por exemplo, eu tenho duas formas. Eu posso assistir um vídeo de uma maneira muito superficial, olhando ali e falar, tá, eu já sei, entendo, tal. Ou eu posso olhar as melhores referências, estudar essas referências e, de fato, prestar atenção nos detalhes que levam aquele prato a chegar na mesa com uma qualidade suprema, uma coisa bacana. Exato. Então, no fundo, a escuta tem que ser uma escuta reflexiva, né? Tem que ser uma escuta profunda. Você escuta, você também pergunta. Isso. E aí entra o ponto, porque eu acho que quando a gente escuta de maneira profunda ou de maneira crítica, a gente automaticamente forma o quê? Boas perguntas. Porque a dúvida, ela sempre vai existir. Tá, mas vamos pegar essa parte então. Você, na sua empresa, e você tem uma pessoa jovem, onde talvez você falou alguma coisa. Como você vê quando essa pessoa, esse jovem profissional, te pergunta alguma coisa que para você é muito óbvio, mas para essa pessoa não? É uma boa pergunta. Eu acho que, primeiro que eu noto que tem pessoas que fazem perguntas baseadas numa curiosidade, Tá. enquanto outras fazem pergunta por falta de atenção. Tá. Então, acho que são dois momentos onde, obviamente que ambas merecem ser respondidas de uma maneira educativa, porque você vai treinando as pessoas, coisa que eu acho que está em desuso hoje no mundo de uma forma geral. Então, quando eu contrato alguém e essa pessoa erra, muito provavelmente é porque ela não teve treinamento que ela deveria ter para poder agir de acordo com aquilo que eu esperava. Então é muito comum nós, empresários, pensarmos vigencialmente, aqui e agora, contrata uma pessoa e já espera que essa pessoa saia fazendo tudo. Entendi. Então eu acho que cada dia mais, e talvez seja um exercício, né, a paciência, o treinamento, né, a transferência de conhecimento, porque eu acho que ela vai educando e vai moldando as pessoas dentro daquilo que eu, por exemplo, acredito que vai ajudar a organização como um todo. Quanto mais as pessoas tiverem a oportunidade de escutar o seu líder, o seu superior, o seu imediato, e aprender, né, ter essa transferência desse conhecimento, eu acho que isso vai reforçando e vai modelando essa pessoa dentro daquilo que eu acredito que possa ajudá-lo. Então, aqui no fundo, essa escuta, para você, uma grande diferença da pergunta que a pessoa vai fazer é se a pessoa prestou atenção ou se está realmente sendo curioso com o que você está fazendo. Né? E mais do que tudo, eu acho que a gente vive um momento onde todo mundo está imaginando que isso tem a ver com fazer rápido, que é acelerar o processo. Eu acho que mais importante do que ter respostas rápidas, como a gente está vendo hoje com a inteligência artificial, quase que imediata, é você ter clareza. Exato. Então, quando eu falo fazer perguntas profundas, o conhecimento, né, você estudar de maneira aprofundada, né, você se dedicar com maior nível de atenção, em busca de maior clareza e não maior velocidade para que você passe a fazer as coisas mais rápido. Exato. Não necessariamente, então, a pergunta tem que ser no momento, senão que eu escutei, refleti e depois eu vou falar, ok, perfeito. Eu vou pro meu chefe e falar, na reunião mesmo que a reunião que você fez ontem, eu escutei tal coisa, mas aí vem a pergunta. Não necessariamente eu tinha que ter uma pergunta naquele momento. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito cedo e faço até hoje todo bate-papo que eu faço, todo encontro que eu coloco, no final do dia ou logo depois de uma reunião, eu coloco os principais tópicos no meu notas no telefone. Isso me ajuda a, às vezes, entender que eu não tô tão próximo de um assunto quanto eu gostaria ou deveria estar. Aí você está colocando outra dica. Você já deu uma dica de escuta e você está dando outra dica de talvez anotar, porque você é um cara de dados, né? Então você está anotando para poder ir melhorando. Beleza, tá. Então eu estou totalmente de acordo com o que você falou. Agora, a gente falou dos jovens profissionais que, na verdade, a dica que você deu agora serve para todo mundo. Sim. Mas agora, pensando nesses
nessas pessoas que já estão no meio da carreira, estão procurando um próximo salto, qual conselho você daria para essas pessoas? Tomando em conta que o que você já falou é importante. Que outro conselho você daria? Eu acho que quando você está em meio a uma carreira em pleno funcionamento, você já sabe o que deve ser feito. Ok. E aí eu acho que o treino é começar a se questionar para saber se aquilo que eu vou fazer vai valer a pena ou não. Ok. Talvez seja começar de maneira, de novo, crítica, a questionar para saber se aquilo que está sendo feito é o melhor caminho para ser feito. Perfeito. Então aí realmente a gente volta para o primeiro tópico que você falou, que é a escuta, mas é a escuta interna agora. Eu tenho que fazer a pergunta para mim mesmo. Vale a pena fazer isso? Qual é o impacto que eu estou tendo nesse momento? Eu acho que você acaba, quando coloca muito senso crítico dentro dessas relações, você acaba, de novo, fazendo boas perguntas para você mesmo e começando a entender se, aquele lugar é o melhor lugar para eu estar e da forma como está sendo feito, ou será que não tem outra forma de fazer isso melhor, mais rápido e mais barato? Porque talvez esse seja um ponto de inquietude que pode levar muitos a inovar, porque ninguém melhor que aquela pessoa que já conhece aquele ambiente para sugerir melhorias ou fazer coisas de um jeito diferente, melhor talvez. Entendi. Agora, também a gente corre o perigo de pensar que, pelo fato que eu já estou há muito tempo nesse ambiente, eu sempre sei que essa é a resposta. Eu estou indo nesse momento de falar, ok, eu já pensei isso e, claro, como eu tenho experiência, eu vou fazer isso. Ou você acha que vale a pena trazer essa discussão para cima da mesa, inclusive com pessoas com menos experiência que você? Eu acho que vale a pena trazer à tona essa conversa, cada vez mais a comunicação, acho que ela é importante dentro de uma organização, mas eu acho que dá para você fazer pequenos testes para saber se a direção que você pensou ou está fazendo faz sentido. Perfeito. Sem mudar o escopo daquilo que você sabe que funciona. Agora eu não vou mais gravar dessa forma, agora eu vou gravar de outra forma. Eu percebi que sei lá, eu tô demorando mais toda vez que eu tenho um cenário nessa situação. E se eu mudar, testar isso daqui, como é que vai fazer? Exato, tá aberto a testar. Não é? Eu pensei que esse era o melhor jeito, mas não ficar preso só nisso, senão, ok, eu vou tentar de outro jeito. Perfeito, boa. Agora, como a gente falou no começo, né? Você é um cara de dados. O que os profissionais de hoje deveriam entender sobre dados, né? Qual que é a importância que você dá? E eu estou falando de um jeito geral para todos os profissionais. Eu acho que o Brasil tem uma vantagem muito incrível, que é a associação que a gente faz da criatividade com o dia a dia, com o conhecimento técnico em diferentes funções. Tá. Dito isso, eu acho que o Brasil tem uma qualidade de profissionais que trabalham com dados excepcional. A gente tem muitos bons profissionais que conseguem extrair valor dos dados e entendem que esta é uma jornada que ninguém faz sozinho. Tá. Então eu acho que o nosso desafio hoje é mostrar para as outras pessoas que estão fora desse ambiente de dados que esse recurso pode ajudar e vai ajudar muito as empresas a se posicionarem em diferentes momentos da jornada. Ok. Então você imagina que você tivesse hoje, depois de 30 anos trabalhando profissionalmente com negociação, enfim e tal, que você tivesse todas as negociações documentadas numa planilha de Excel ou num caderno. Sim. Que seja. Qual é o valor que teria você ter a documentação de tudo isso? Então, a soma do conhecimento através dos dados, ele é muito rico.
Só que isso daí não tinha valor anos atrás, isso era desprezado, a gente trocava sistemas e muitas das informações ficavam pelo meio do caminho. Exato. Né? Pô, se eu tivesse os dados de todo mundo que eu me relacionei profissionalmente desde o começo da carreira, teria um valor diferente hoje. Mas eu acho também que as pessoas se confundem quando falam de dados, porque às vezes fica... É uma palavra que você associa muito à tecnologia, que você precisa, mas pelo que você está falando, os dados são pequenas anotações que você vai fazendo, que você vai mantendo. Então, se eu, por exemplo, mesmo, né, desde o começo, tivesse anotando, eu falei com o Marco Marcelino, ele é tal executivo, ele está tendo tal tipo de negociação, onde talvez 8 anos depois, eu estou vendo isso e eu estou conversando com você de novo, eu vou lá falando, cara, faz 8 anos você estava fazendo isso, né? E agora? Esse é um dado. Agora, novamente, como o profissional tem que encarar esses dados? O que eu preciso para ser uma pessoa, ou um profissional, uma empresa que fala, eu estou atuando com dados? Eu acho que você fez uma colocação que eu queria explorar, que é muito interessante. Quando a gente fala em dado, a gente fala não só em questões alfanuméricas, a gente não fala só em um tipo de estrutura, enfim. Eu acho que um conteúdo é um tipo de dado. O comportamento de uma pessoa é um tipo de dado, né? Se a gente pegar a ciência através do tempo, e a gente for lá na era de Jung, que foi estudado por 2 irmãs, mãe e filha, que fizeram a tipologia de MBTI, para dividir em 16 personalidades diferentes, aquilo já era uma maneira de você estruturar os dados. Exato. Ou seja, eu tenho pessoas que são extrovertidas e tenho pessoas que são introvertidas. Uhum. Então, se eu coloco numa sala onde eu preciso de concentração, um monte de profissionais extrovertidos, provavelmente aquilo não vai dar um bom caldo. Né? Então, o resultado do comportamento, ele muitas vezes cria uma formação no ambiente que a gente não percebe muito, é mais ou menos empírico, sabe? Uma coisa que você vai acontecendo. Mas não deixa de ser um dado que eu posso anotar para poder usar. Você pode se preparar, por exemplo. Se eu tenho hoje, eu preciso de um time de campo, um time comercial forte, um time de comercial que precisa comunicar aquilo que eu faço, obviamente que uma pessoa mais extrovertida tem maior propensão do que uma pessoa que é introvertida. Isso não é uma regra, exato. Mas é um dado de realidade que você pode usar para poder fazer construção de time, construção de equipe. Exato. Então eu posso começar a usar dados para contratar pessoas baseadas em comportamento de acordo com as funções. Sim. O problema é quando você olha só esse ponto como se fosse a verdade absoluta. Né? Perfeito. Então, por exemplo, o meu caso, eu estudei biologia. Eu fiz um mestrado em neurociências. Então, em alguns momentos, quando eu era mais jovem e estava no mundo de learning and development, quando alguém falava, mas você não é psicólogo, você não tem essa experiência de recursos humanos, né? Sempre trazendo o que é costume ver nessas partes de learning, porque não é normal ver uma pessoa que estudou biologia ou neurociência aí. Então, muitas vezes eu encontrava pessoas que tinham essa dúvida, a gente fala, mas por que você está aqui e não um psicólogo? Eu falo, é a exceção, né? Você tem pessoas como eu, como pessoas que são, por exemplo, eu conheci uma pessoa lá nos Estados Unidos, trabalhava esqueci o nome do banco agora, mas ela tinha estudado arqueologia, e ela estava trabalhando no banco, mas ela não era o que caía no currículo. Ela mandou currículo através do LinkedIn e automaticamente ela ficava fora. Mas quando alguém entregou o currículo dela, a pessoa viu e falou, beleza, ela não é o tipo de pessoa, mas conversou com ela, não, ela pode fazer isso. Talvez o que a gente pode associar a essa conversa é que o contexto, ele é relevante e faz parte dos dados, né? Porque se você pegar o que você deu como exemplo, a gente está falando de escolhas. Exato. Escolhas da profissão, da faculdade, da formação.
Mas isso não tem a ver com a tipologia da pessoa. Exato. Né? A pessoa pode escolher, pode estar numa profissão, escolher o, sei lá, ser comediante, é uma pessoa introvertida, mas ele se adapta de uma tal forma que ele é brilhante no palco. Exato. Né? Que acontece com muitos atores. Acontece, exatamente. Você vê um ator onde, quando entrevista uma pessoa totalmente introvertida, mas no momento Perfeito. que tá... Mas o dado de realidade, ele tá lá. É. Então, quando a gente fala de que existem diferentes tipos de dados, e aí eu criei esse exemplo de olhar o dado da pessoa, por exemplo, através de uma ciência antiga, que é o MBTI, e tem outras, tem várias outras linhas de pensamento, mas o racional é que quando a gente consegue classificar essas informações, a gente consegue começar a ler alguns padrões. Exato. E por que o padrão ele é tão importante? Porque o padrão se repete. Então, se eu, em tese, coloquei uma pessoa no meu time comercial que é extrovertida, que é uma pessoa responsável, que é uma pessoa que briga por cumprir prazos, enfim. Digamos que eu criei um grupo de informação. Quando você quer repetir aquele padrão e você encontra outras pessoas com aquela função, com aquela mesma característica de dados, o modelo de propensão, ele ajuda a melhorar o resultado. Exato. Né? De novo, tem muitas variáveis e tem o contexto. Exato. Eu estou dando uma forma generalizada de que o dado ele não está só exposto numa planilha de Excel para pegar nome de empresa, telefone, e-mail e qualquer outro tipo de informação que a gente está mais comum a associar como dados. Né? Eu acho que a própria medicina está evoluindo com a leitura dos dados. Quando você tem hoje uma inteligência artificial que consegue ler uma base de exames e fala, olha, tá bom, tenho aqui 400 milhões de imagens e essas imagens têm algum tipo de câncer, tá aqui classificada todas elas. E aí eu tenho 400 milhões de fotos de um corpo saudável, sem nenhum tipo de identificação nesse sentido de câncer. Sim. Eu ensinei a máquina a um padrão. Exato. Quando eu chegar com uma foto nova e eu perguntar para a inteligência artificial, olha, esse cara aqui tem câncer ou não tem câncer? Ele vai poder fazer uma avaliação muito mais precisa. E rápida. Então, tudo isso, o que está por trás dessa tem ou não tem, é ou não é, pode ou não pode, muitas vezes são os dados. Exato, mas aí a gente começa a falar de inteligência artificial, entra em outro tópico que é mais profundo, mas no fundo, para poder chegar a isso, precisamos dos dados. Sim. Né? Então aí, voltando, né, o que a gente falou sobre a pergunta, eu acho que é importante, você me corrija se eu estiver errado, que as pessoas anotem. Tomem o que você está fazendo no dia a dia, seja uma empresa, seja um jovem profissional, uma pessoa já com experiência, deixa eu pegar a informação que eu tenho, colocar em algum lugar e organizar. E talvez eu vou precisar de alguém como você para falar como eu organizo isso. Você praticamente descreveu aquilo que é uma estrutura perfeita de dados. Porque ela é dividida em 3 partes. Primeiro eu preciso coletar o dado. Tá. Segundo eu preciso organizar os dados. E terceiro, eu preciso analisar os dados. E muitas vezes a gente está numa era onde todo mundo fala em análise de dados. E todo mundo quer começar pelo fim. Só que se você analisa um conjunto de dados que não foi organizado, muitas vezes você vai tomar decisão enviesada. Exato. Ou sobre uma premissa que está limitando aquilo que você vivenciou durante um período. Exato. Que é um dos perigos que falam sobre a inteligência artificial ou de que empresa está desenvolvendo, porque pode vir uma educação dessa plataforma enviesada. Deixando de lado a teoria da conspiração, essas coisas todas. Esse é para outro tipo de episódio. Eu acho que, sim, tem um lance de a gente querer fazer tudo muito mais rápido,
mas isso nos leva a uma superficialidade, uma entrega de muito menor valor do que talvez nós poderíamos. Então, o caminho de construir agentes de inteligência artificial como automação para tirar seres humanos e sermos mais rápido, eu acho que vai ser um grande erro deste momento, desta era. Eu acho que vai ser também um aprendizado. A gente quer fazer isso, a gente vai chegar a tirar muitas pessoas do trabalho e depois a gente vai começar a voltar e falar, ok, onde a gente consegue colocar o equilíbrio, né? Mas eu acho que se a gente criar uma curva de aprendizagem e colocar a inteligência artificial para potencializar aquilo que um ser humano não consegue enxergar, com a quantidade de variabilidade que nenhum olho humano consegue estar olhando 400 telas ao mesmo tempo. Só que a inteligência artificial consegue bater em fração de segundo em 400 portas e saber o que tem por trás. Então, o que eu diria é que é uma linha tênue, mas o que eu quero dizer é que, na minha opinião, não é um ou outro. É um com o outro. Com o outro. Essa união. Eu acho que nós usarmos o atual momento para capacitação. Sabe? Buscar mais informação de como a inteligência artificial pode ajudar o cotidiano ou os desafios que a gente tem pela frente. Exato. Mas isso acontece no meu mundo, que é de negociação, né? A gente vê cada vez mais empresas entrando quer coletar dados, querem usar inteligência artificial, mas novamente, é o que nós estamos vendo, que muitos estão pretendendo usar só a tecnologia, esquecendo que está a pessoa atrás disso. Novamente, não é um ou outro, são os dois em conjunto. E muitos talvez estejam incorrendo no mesmo problema ou dificuldade, que é começar pela análise. Exatamente. E não no desenho daquilo que eu estou coletando como dados. Eu vou dar um exemplo bem simples. Mas também é a falta de paciência para ter todas as medidas que eu preciso para poder chegar no resultado. Eu tô analisando poucas negociações e estou extrapolando isso para várias. Em vez de pegar um grupo maior de negociações para poder organizar os dados e tirar toda essa informação para ter uma melhor resposta. Sim, mas isso é culturalmente uma premissa do mercado corporativo como um todo, que sempre quer fazer mais barato com menos recurso. Exato. Cada ano que passa, e mais rápido. Cada ano que passa a gente tem menos dinheiro na mesa para poder fazer um desenvolvimento sustentável na maioria das indústrias que a gente vê pela frente. Eu acho que um bom exemplo é quando a gente olha, eu vou fazer um trabalho, vou coletar dados de um cliente, e de repente eu vejo que eu pego o endereço do cara, pego lá onde ele mora, o bairro, o CEP, enfim. Sim. Eu faço essa coleta de dados. E aí eu pergunto para a organização, em que momento você usa para você mandar alguma coisa para esse cara pelo correio, que você faça uma análise que faz sentido por geolocalização, enfim. E o que a gente descobre é que muitos dos dados que talvez sejam coletados não têm utilidade. Alguém construiu um formulário lá atrás que está coletando um monte de dados que não são os dados que vão fazer sentido para o meu negócio. Então, quando a gente fala em coleta de dados, é claro que a gente tem que refletir para saber os dados que eu vou precisar e que vão levar a gente para um próximo nível. Porque eu posso não saber determinado tipo de informação cadastral, mas eu vou usar isso de uma outra forma, com uma pergunta, por exemplo. Quem nunca foi num hotel, você faz a reserva num hotel pelo sistema, no meio de pagamento você faz de novo o teu preenchimento, e aí quando você chega cansado de horas de viagem no hotel, a pessoa pega uma folha de papel e fala, você pode colocar teus dados aqui, por favor? E aí você escreve a mão ali, e eu penso, quem é que vai fazer alguma coisa com esse dado? Exato. Ele tá aí guardado. Provavelmente. Sem uso. Ou com uma função burocrática que era necessária anos atrás, mas agora não é mais. Esse ponto específico acontece em todos os lados. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, é sempre a mesma coisa. E eu escuto muito assim,
porque na Europa a gente faz assim. E eu sempre falo, mas por que e quem disse que é certo? Exato. Né? Porque eu acho que entra naquilo que a gente falou lá no começo. Eu não posso perder a minha característica de questionar, minha característica crítica de questionamento, de criar boas perguntas. Porque o que faz destravar muitos dos processos que ficam parados são as boas perguntas. Exato. Né? A gente vê agora... É o desafio do que você está pensando. Claro, porque... E falando em pergunta, tenho outras perguntas para você, que vem aí no mundo da negociação. Porque com tudo que você faz, eu sei que você está sempre negociando. E você negocia muito. Agora, qual que é a importância da negociação para você, né, no seu dia a dia? Eu acho que negociar é menos sobre tentar convencer alguém sobre alguma coisa e mais sobre entender o todo, a redação inteira do que está acontecendo, para que a gente possa, de forma colaborativa, chegar num acordo que seja justo e bacana para todo mundo. Aí, e quando a gente começa a falar de justiça, é um pouco difícil, porque o que é justo para você, talvez não é justo para mim, né? A gente vai vendo. Aí tem um ponto que até quando você participou, né, do treinamento que a gente fez, era aquele ponto de o que é importante é a percepção de justiça. Perfeito. Né? Você quer que a outra pessoa sinta que foi justo, né? Para isso você tem que dar abertura, colaboração. E você sabe, eu estou morando na Espanha hoje, eu trabalho com executivos, empresas na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em negociação. E uma coisa que eu vejo, mesmo com profissionais que são altamente qualificados, e as diferentes áreas, compra, vendas, nas negociações estão deixando o dinheiro em cima da mesa. Tá? O que você faz no seu dia a dia antes de alguma negociação que impacta o resultado? Eu acho que o básico que eu aprendi, inclusive, que às vezes a gente se esquece do básico, né? E eu acho que fazer o teu curso me ajudou muito a olhar para aquilo que é tão essencial e a gente às vezes, pela má gestão do tempo, pela forma como do dia a dia a gente esquece. Mas estudar o cliente, para mim, estudar a relação, estudar a situação, estudar o nosso atual momento, né? Para saber quais são, primeiro, os nossos limites. Os nossos limites, exatamente. Porque eu posso entrar numa negociação hoje com a mentalidade de querer ganhar, mas eu não posso controlar o que são os limites do outro lado. Exato, mas aí como você falou, indo no básico, a sua preparação vai ser o que eu acho que podem ser os limites. E novamente, escutar o outro lado, que foi a primeira coisa que você falou de conselho. Exatamente, porque quando você... E não é escutar superficialmente, sabe? Escutar de forma profunda, entender de fato. Exato. É você olhar e falar, olha, eu consigo ajudar o meu cliente se eu fizer desta forma. Exato. E a minha, quando eu falo em negociação, eu estou negociando a todo momento, mas mesmo depois do cliente ter me contratado. Exato. Porque você está negociando prazo, você está negociando uma função que precisa entrar dentro de um projeto. Exato. Mas essa visão que você falou, eu tenho que estar pensando em como eu posso ajudar. É uma das dificuldades que eu mais tenho nas empresas, seja consultoria, seja treinamento, que as pessoas mudem o jeito de pensar para isso. Porque as pessoas entram no eu preciso, eu quero. E você vai conseguir resultados. Talvez você vai chegar até nos seus objetivos. Mas quando você muda a percepção com isso que você falou, que é o ponto, como eu posso te ajudar, eu vou conseguir mais ainda. E esse é o dinheiro que estão deixando em cima da mesa. Esse a mais que podem conseguir. E eu acho que tem um fator também, Jorge, que é muito interessante, que é o fato de você, às vezes, ter do outro lado pessoas difíceis que não estão na mesma energia ou com a mesma predisposição de negociar de forma colaborativa. Exato. Que é falta de conhecimento sobre como negociar. Perfeito. E muitas vezes, esse deixar dinheiro na mesa é de ambos lados. Porque... eu não acredito verdadeiramente hoje que um bom negócio ele acontece só quando um lado está ganhando. Exato.
Apesar Pode acontecer. Exato. Mas muitas por força vezes, maior, né? E muitas vezes um lado vai ganhar mais que o outro. Sim. Mas isso não significa que você não saia altamente satisfeito, porque vai depender dos tamanhos das empresas. O valor de ganho é diferente, né? Exato. De repente, eu ganhar uma oportunidade para participar de um projeto grande Exato. pode valer muito mais do que o lucro de uma empresa que eu tenho, mas a relação é tóxica e não tá deixando eu sair do mesmo lugar. Exato. Agora, novamente, aí a gente chega a falar de outra habilidade, porque muitas vezes o que acontece nas empresas, os compradores, os vendedores estão atuando de acordo com o que o líder está trazendo, né? O líder dessa área. Então, se você tem um líder muito agressivo, você tem um líder que sempre está procurando tirar vantagem do outro de um lado negativo, o que vai fazer o time? Vai fazer a mesma coisa, né? Então, eu quero te perguntar sobre essa parte de liderança, mas a sua autoliderança, né? Porque a liderança é uma habilidade que todos temos que continuar desenvolvendo. Como você se enxerga hoje como um líder, né? No sentido de, como você acha que você se tornou como líder hoje em dia, pensando no início da sua carreira, como você pensou que ia ser e como você está sendo hoje? Eu acho que eu não imaginava que eu seria o que eu sou hoje. Tá. Eu acho que liderança, ao longo do tempo, ele vai mudando o significado, porque a nossa fase, ela também vai mudando essa percepção. Então, uma liderança que no começo a gente acredita que é muito mais sobre controlar, com o passar do tempo a gente percebe que é talvez muito mais sobre estar junto, sobre tentar inspirar as pessoas para que a gente possa fazer isso lado a lado. Não é fácil. Por quê? Porque eu adoraria ter frases bonitas e poéticas para falar, olha, eu nunca pensei em desistir na vida, eu nunca quis, sabe... Tem pessoas que têm essas frases muito bonitas, né? Mas é muito difícil você liderar pessoas que têm diferentes momentos de vida e de problemas também, sabe? E que muitas vezes você precisa entender. E muitas vezes entender demais é o problema. Porque você acaba deixando uma equipe muito fraca do ponto de vista de execução, de entrega, de responsabilidade. Você não está dando poder para esse grupo. No fundo, se você entra muito, você tira o poder de decisão, a confiança. Eu acho que essa é a maior dor que eu tenho hoje, que é liderar. Porque eu acho que você não pode ser injusto com as pessoas do ponto de vista de... demitir uma pessoa que não teve oportunidade, ou que você não tem uma pessoa, ou contratar um prestador de serviço que efetivamente vá te entregar aquilo que você acordou, e enfim. Exato. Eu acho que o desafio de um líder, ele é acompanhar toda essa evolução e todo esse frenesi que a gente está vivendo do cotidiano, e estar pleno para tomar decisões de uma maneira tranquila. Perfeito. E aí você falou sobre uma dor que você tem, né? E quais são duas características como líder que você acha que ainda tem que desenvolver? A primeira é a paciência. Eu preciso exercitar a paciência justamente porque às vezes o que vem pra gente tomar decisão não é o todo bem construído. Ele vem um monte de justificativas que é uma negociação. E aqui eu vou te desafiar um pouco. É a paciência com as outras pessoas ou a paciência com o evento em si? Por exemplo, tudo. Com tudo? Com tudo. Porque isso também faz parte da negociação. A impaciência faz você tomar uma decisão e a negociação não ficar boa pro teu lado. Agora, paciência. Como você está treinando essa paciência? Como esse desafio que você tem com a paciência? O que você está fazendo hoje para poder desenvolver isso? Ou você ainda não encontrou esse caminho? Não, eu acho que são exercícios. Eu tenho praticado muito o fato de não responder na hora que eu recebo tal informação. Perfeito. Então isso ajuda muito. É um tipo de paciência. Eu preciso ter paciência com determinado tipo de situação.
Às vezes você tem um problema financeiro que você precisa resolver e você tem um cliente que era para ter pago numa data e de repente, enfim, se você não tiver paciência, você vai responder ou vai agir de um modo que vai cair em desequilíbrio. Exato. Ele pode até perder uma próxima relação, né? Exatamente. Então a paciência é o fato de você esperar para responder de uma maneira estruturada, pensada, organizada. Eu acho que isso daí é uma coisa bacana. Eu acho que um outro fator também que é um exercício de melhoria, em especial porque eu trabalho com dados e a grande maioria das pessoas não entende o que eu faço. E o meu exercício é simplificar as coisas. Simplificar. Porque eu preciso pegar algo que é complexo, que é o cara falar assim, geralmente as perguntas elas chegam numa fase de inicial, num primeiro papo, que o cara fala, com os dados que você tem, você consegue me ajudar a vender mais tal coisa? A resposta pragmática é sim, consigo. Mas a variabilidade de coisas que eu preciso entender antes de chegar nos nomes corretos para enviar para você, por exemplo, passam não só por questões técnicas, mas por questões culturais do atual momento. Por quê? Porque a gente está numa fase onde todo mundo é bom fazendo tráfego, todo mundo é bom fazendo geração de lead, todo mundo é bom fazendo rede social, só que o tempo tem mostrado que essas iniciativas elas param no processo porque cansa. Quem nunca começou um projeto numa rede social e se cansou porque postou todos os dias e não viu absolutamente nenhum resultado? Exato. Porque escutou tal pessoa que era o expert disso, né? Ou porque deixou um racional, porque escutou de uma maneira superficial e não profunda. Que acontece a maioria. Que é o fato de que, cara, se eu tenho um conteúdo específico, ou melhor, se eu tenho um conteúdo relevante, eu preciso direcionar isso para um público específico. Sim. Se eu tiver um podcast que tem dicas fantásticas sobre negociação, mas eu começo a mandar para pessoas que efetivamente não estão interessadas, pessoas que estão esquiando, que a melhorar o seu skill de negociação, para melhorar a sua relação com o mercado, com o negócio, com a carreira, enfim, eu vou desperdiçar tempo e dinheiro. Exato. Agora, não é um exercício fácil. Então, eu tenho 2 desafios, que é, primeiro, simplificar sobre a ótica técnica, que já é bem densa, e simplificar sobre a ótica cultural de mercado. Que muitas vezes eu preciso gastar tempo e energia desconstruindo o que você conhece ou acha que conhece sobre dados, sobre a minha ótica. Aí você entra numa problemática que eu também tenho no meu dia a dia, porque existem tantas pessoas que se falam expert em dados, mas que realmente não são, então oferecem serviços para empresas que você está interessado. Essas empresas têm mais experiência com esses dados, então quando você chega para falar sobre isso, a empresa vem e fala, não, a gente já tentou, a gente está cansado, não funciona, e acontece comigo, né? Porque o que a gente vê hoje em dia? Tem tantos charlatões, tem tantas pessoas vendendo vento, e uma mesma pessoa faz negociação, e faz isso, e faz aquilo, e faz um treinamento para empresas, que quando eu chego numa empresa, nós chegamos na empresa e mostramos o que fazemos, a primeira coisa é dúvida, porque já passaram por péssimas experiências. Perfeito. Né? Então, quando a gente chega com uma nova experiência, um novo jeito de aprender, existe muita dúvida e medo. Que eu entendo, né? Eu acho que hoje está mais fácil testar, porque você tem dados ou indícios baseados no histórico das pessoas. Então, eu tomo muito cuidado com quem eu sigo nas redes sociais, com quem eu me conecto. Eu sim faço desconexão, quando eu vejo que o meu jeito de pensar profissionalmente está muito na contramão daquela pessoa. E não porque eu discordo da maneira que ela faz as coisas, mas já aconteceu casos de um cara me ligar e dizer, olha, eu vi que você segue o fulano de tal e eu comprei um curso dele, mas, cara, é muito ruim. Exato. E aí eu disse, cara, mas eu sigo ele justamente para entender se é bom ou não. Exato. E aí eu comecei a dar um pouco mais de atenção. Que você me falou isso.
Porque eu falei, cara, eu não posso seguir esse racional para poder entender sobre as pessoas. Exato. Eu preciso construir uma outra forma se eu quero não ter problemas no futuro, ou enfim. E eu acho que a gente hoje tem essa premissa de testar, só que com base em dados, olhando para o cenário e falar, peraí, quem é o cara que segue essa pessoa? Quem já fez esse curso? Quem já testou isso daqui? Né? Porque a gente... É a validação, né? É a validação, mas a gente tem que tomar um cuidado da validação por quem tem identificação com aquilo que eu acredito. Exato. Por quê? Fama por fama, número de seguidor por número de seguidor, você pode seguir um imbecil que se candidata à prefeitura de São Paulo achando que é o gênio da lâmpada. Exato. E tudo bem. E aí, mas você tem que ver também quem está atrás disso, quem são as recomendações. Né? E tudo bem, porque para alguns a fama é dinheiro. Exato. Né? E o cara tem a habilidade de construir dinheiro fazendo do jeito dele, alguns vendendo algo que não tem nenhum tipo de sustentação ou validação. Exato. Ou eu sempre falo, olha, tem um cara famoso que o cara gosta de falar que ele é o gênio da lâmpada. Exato. Ele é um cara que vende muitos cursos. Exato. Só que o propósito do cara talvez tenha sido, lá no começo da carreira, ganhar dinheiro. E ao que ele se propôs, ele fez muito bem. Agora, do ponto de vista dele, eu vou ensinar as pessoas a falar inglês no Brasil. Sobre essa ótica, na minha opinião, ele falhou. Então, a gente precisa ter o senso crítico para saber qual é a direção que nós queremos ir. Exato. E o que a gente conversava antes da gente começar a gravar aqui, né? O que eu te falava o que eu faço no meu trabalho, eu faço muito bem a área de negociação. Sim. Eu não faço bem a área de venda. Eu até te falei, né? Você riu, porque eu falei, cara, eu não sei me vender. Né? Eu não sei vender os meus serviços. Isso é uma boa pré-venda, aliás. Mas eu que eu te falo... Porque mostra que é diferente. Mostra que vender não é negociar. Exato, que é o que a gente fala, Exato. A diferença que você tem que fazer. E muitas vezes, como a maioria dos treinamentos, vendas tudo e negociação tá junta, as pessoas têm uma concepção de que é isso. Pô, eu tenho que vender. Eu sempre tive a ótica de que quem vende é marketing. E quem negocia é comercial. Só que quando a gente olha para as salas de vendas em diferentes mercados, você percebe que as pessoas na área de vendas estão gastando muito tempo vendendo e esquecem de negociar. E zero tempo negociando. Exato. O cara vai para uma negociação, cara, com um orçamento. Não, o cara vai para negociação ainda vendendo. Eu estou revendendo, né? Então, e é o que acontece, o que eu te falava. E eu já perdi muito negócio assim, sabia? Porque você vai vender e o cara fala, então eu não quero isso porque é muito complicado para o meu negócio. Exato. E o resultado que você vai ter é que o que deveria durar 1 hora está durando 5 horas porque você não sai dessa área, né? E aí a gente volta a falar novamente a importância de saber negociar, de saber vender, que é o ponto onde eu caio. Tem muita gente que vende muito mais que eu, né? Mas por quê? Porque eu não sei se pode falar que sabem vender. Vendem. Mas vendem vento, vendem coisas que não servem, e isso causa um problema para mim. Porque quando eu chego na sua empresa e você já passou por 2, 3 experiências com alguém que te vendeu vento, depois você vai falar, vem outro cara que vem com isso. Eu acho que além disso, associado a isso, tem a questão do tempo, né? As pessoas estão cada vez menos tolerantes para testar novas abordagens. Eu acho que assim, se você pegar os livros mesmo de um tempo para cá, eles estão muito iguais. A linguagem dos livros estão muito iguais. Isso. Os textos, os artigos, eles estão contando as coisas sobre um prisma chato, porque parece que tudo é fácil e dá certo. Exato. E ninguém talvez... não é que ninguém, mas acho que tem uma minoria que ainda se preocupa com o fato de compartilhar um conhecimento que deu errado para que as pessoas possam tirar proveito
de um aprendizado e falar, pô, realmente isso daqui não funcionou, eu vou testar dessa forma, eu vou fazer, enfim. Mas vem muito a repetição. Então, por exemplo, em muitos lugares falam sobre... talvez você já escutou. Se eu estou olhando para cima, para o lado esquerdo, eu estou lembrando. Se eu olho para baixo, eu estou pensando. Cara, isso foi comprovado já por estudos que não é assim. Sim. Mas como você vê tantos coaches falando sobre isso, você repete de um coach, de outro coach, que se transforma numa verdade. É um paradigma, né? E aí você vê uma pessoa que, por exemplo, quando a gente mede por likes, por visualizações, você vê um cara que falou isso, né, e tem 200 mil likes porque ele falou, mas você sabe que não é uma coisa certa. Mas quando você fala o correto, tem 2 likes. A métrica da vaidade, ela sempre vai existir. Eu acho que também é verdadeiro que a gente escreve e publica muita coisa ruim que não tem fit com o nosso público. Então, eu acho que o aspecto de você endereçar público específico para conteúdo relevante, ele faz muito sentido. Exato. Porque você não precisa chegar para todo mundo, é específico. Eu acho que sim. Eu acho que você não precisa ter muitas curtidas e muitos engajamentos se você entrega para um público que você quer se relacionar. Porque no final do dia, quando a gente fala lá, tal like, teve uma postagem que deu 40 likes. Cara, 40 likes é uma sala cheia de pessoas. Exato. E dependendo do nível as pessoas dessas que pessoas que estão ali, elas, além de gostarem daquilo que você está enviando, elas estão consumindo aquela informação e aquilo é relevante nessa relação. Isso. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um momento onde números como esse parecem balizar um tipo de negócio. Exato. As pessoas estão mais vendo os números do que a importância do que está acontecendo. E é inegável que, para alguns produtos, isso é essencial. Isso é inegável. Acho que a gente tem casos incríveis no mercado de influenciadores que... cara, resolveram colocar a cara e fizeram de uma maneira que é impressionante. Brilhante, né? Brilhante. Você tem influenciador faturando 700 milhões por ano porque criou um produto e ela não é especialista em produto. Então isso é genial. É impressionante, sabe? né? Isso muito é impressionante, legal. Isso é legal. Então eu acho que eu gosto muito e aí dando um spoiler para as próximas edições, que o meu amigo Mark, eu sei que vai vir aqui, mas o Mark tem uma fala muito interessante quando ele analisa os diferentes tipos de geração, das pessoas em gerações diferentes que estamos convivendo ao mesmo tempo na relação de trabalho. Então, eu acho que isso também é um outro tipo de dado que está moldando uma nova cultura global. Não é só no Brasil, é global. A gente está vivenciando uma oportunidade, uma janela de troca que vai deixar muita gente bem de vida financeiramente, porque novas oportunidades estão surgindo. Muito bom. Ao mesmo tempo em que algumas profissões estão ficando de lado. Então, o que nós queremos? Hoje a gente pensa muito mais em carreira e planejamento a médio e longo prazo do que quando a gente começou a carreira. Exato. Eu comecei e não tinha ideia para onde eu queria seguir. Foi transformando, né? Foi indo, sabe? E você vai juntando um caco dali, vai mostrando, vai moldando. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que trabalhar muito. Então, óbvio que quando você amplia a consciência e vai trazendo conhecimento, isso vai te preparando para você estar em novas mesas, em novos lugares, de forma diferente. E aí, um ponto chave, né, que é conseguir conhecimento. Né? Eu vejo muitas pessoas que, até diretores, VPs de empresas que, eu sei tudo, eu não preciso. Né, esse cara. E aí, quando você pensa que sabe tudo, você deixa de aprender. Cara, Marco, muito obrigado pelo seu tempo. Eu tenho certeza que os seus insights aqui, os seus conselhos, vão ser muito importantes para diferentes pessoas que vão estar escutando ou vendo esse vídeo. Assim que muito obrigado pela participação, mas antes de terminar, eu quero convidar as pessoas que estão escutando, as pessoas que estão vendo esse vídeo, de reflexionar, né? E eu tenho esse momento, que é o momento Kavaná. O Kavaná, em hebraico, significa intenção profunda, é uma direção da alma. Então eu tenho 2 perguntas para isso, para as pessoas que estão aqui escutando. Primeiro, o que você aprendeu nesse episódio, né, que você vai aplicar no seu dia a dia? E o segundo
é com que intenção você vai aplicar o que você aprendeu. E pessoal, a palavra intenção, kavaná, é o importante aqui. Porque fazer por fazer é só repetir. Mas fazer com kavaná, com intenção, é transformação. Genial. Obrigado. Eu desejo muito sucesso para você nessa empreitada com esse canal. É um desafio. Você sabe que eu não gosto de aparecer. Eu acho é um que desafio. quem seguir tem muito mais a ganhar e vai ser muito incrível ver esse teu projeto decolando, porque primeiro que você merece, segundo porque o teu conteúdo é muito bom, cara. Então, obrigado. Todo sucesso do mundo. Obrigado pelo convite e tô sempre à disposição. Valeu, cara. Muito obrigado.